Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra muito distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia desse dia de Quaresma nos fala a respeito da necessidade, da urgência, da conversão. E que a conversão é movida por um ato da misericórdia de Deus de nos enviar um profeta, de nos enviar um sinal, um fato, um acontecimento, uma pessoa, algo que se coloca diante de nós, que exige de nós uma resposta. Ao mesmo tempo que a liturgia de hoje fala da conversão, também nos fala da fé como algo que exige resposta. O começo do Evangelho diz: naquele tempo, quando as multidões se reuniram numa grande quantidade, Jesus disse a elas: vocês são maus. Vieram pedir um sinal, um milagre, e também não faço mais. Nós estamos aqui no capítulo 11 de São Lucas. Nesse tempo da Quaresma, os dias da semana, a igreja para de proclamar o Evangelho página por página, como é no tempo comum. Quando a gente vai lendo lá Marcos, página por página, Lucas, página por página, enfim. São evangelhos selecionados e recolhidos. Mas se nós estivéssemos lendo neste ano, lá no tempo comum, Lucas, página por página, a gente ia ter visto cego que estava enxergando, leproso que estava limpo, aleijado que estava andando. A gente já ia ter visto multiplicação dos pães, a gente já ia ter visto endemoniado que foi curado. E aí nós vemos que a gente ia chegar aqui e Jesus ia encerrando os milagres. Ele já tinha feito bastante milagre, né? Mas olha só que interessante, Jesus então nessa altura do campeonato era um sucesso. Jesus estava bombando aqui. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, tem uma redundância aqui: se é multidão, é grande quantidade, não tem multidão de dois, né? Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, então é multidão, multidão mesmo. E eles vêm até Jesus pedindo um sinal, pedindo um milagre. Aqui havia no meio alguns fariseus, doutores da lei, que zombavam de Jesus, e então que pediam um sinal, um milagre, naquela linha do: então faz um sinal, vamos ver se você consegue fazer um sinal. Como se Jesus nunca tivesse feito vários. Mas também havia o pedido da multidão, um pedido não tão azedo, mas safadinho igual. Que é aquele pedido assim: não, Jesus, é que assim, então faz mais um sinal. Se o senhor fizer mais um sinal, aí eu vou levar a sério aquilo que você falou ontem, que se bater de um lado, oferece o outro, perdoa 7 vezes 70. Não é que o senhor está errado, assim, mas se o senhor fizer mais um sinal, então, daí, porque assim, é tão difícil hoje em dia esse negócio de você olhar para uma mulher e pensar, já adulterou, então, assim, se o senhor fizer mais um sinal. Então tem 2 jeitos da gente enrolar Deus e pedir para Deus fazer mais um milagre para a gente ver: o pedido do chato, azedo, amargo, do violento, do descrente, e o pedido do preguiçoso, apegado, né? Então a multidão ia até Jesus pedindo mais um milagre. Mais um milagre para quê? O que você vai fazer com mais um milagre? Se eu fizer mais um milagre, muda o quê? Que 10 milagres não mudou até hoje. Para que mais um milagre? O que você quer fazer com isso? E aí Jesus olha então e diz: vocês são maus. Ficam pedindo um sinal, um milagre. Não vou dar mais milagre, não vou dar mais sinal. Eu já dei um monte. E Jesus olhou e falou assim:
Já vi esse filme antes. Vocês não me enganam. Não vou gastar milagre com vocês, não. Já fiz um monte, nada funciona com vocês. E aqui, queridos, tem um ponto importante. A fé é condição para o milagre, não é o contrário. Se tiver milagre, tem fé? Mas o mesmo evangelho disse assim: e Jesus ficou admirado com a falta de fé que eles tinham e ali não pôde fazer milagre algum. A gente fica achando que o milagre produz fé, quando na verdade a Bíblia diz que fé é condição para ter milagre. Porque onde não há fé, o sinal não sinaliza. Mas onde há fé, qualquer coisa sinaliza. Então nós necessitamos da fé, e a fé é um dom de Deus, e a fé é um dom de Deus que necessita de um coração humilde, dócil e responsivo. Jesus já tinha feito muita coisa, e a fé não tinha brotado por quê? Porque, meus irmãos, a gente não vale nada. Mas burro a gente não é. A gente não presta. Mas bobo nós não somos. No fundo, a gente sabe uma coisa: se eu chegar muito perto de Jesus, se eu ficar dando trela para Jesus, Ele vai me pedir alguma coisa. É isso que a gente sabe dentro de nós. Se eu chegar muito perto de Jesus, se eu começar a andar certinho com Ele, constantemente com Ele, você quer ver que Ele vai botar água no meu chope? E questionar quanto chope eu bebo? É melhor ficar meio longe. Sabe assim? Nós sabemos que Deus vai pedir. E tristemente a gente foge do que Deus vai pedir, sendo que o que Deus vai me pedir é o que de fato vai mudar a minha vida, não é o que eu fico pedindo para Ele. Quantas pessoas você conhece que pediram para Deus, Deus deu. Deus foi lá e deu. Você ficou até com inveja. Meu Deus, por que Deus deu para dona fulana, nunca deu para mim, tanto que eu rezo, padre? Mas olhemos para a vida da dona fulana. Olhemos para o filho da dona fulana, que na verdade quando dona fulana recebeu a graça, ela recebeu foi para o filho dela. Porque mãe é um trem que para cada 10 testemunhos que uma mulher tem para dar 9, tem a ver com filho. É o emprego do filho, é o casamento do filho, é a saúde do netinho, nunca é com ela mesmo, né? Ela está toda bichada, estrupiada, né? Tem umas mulheres que dói cabelo, dói unha, dói coluna, está gorda, está diabética, está falida, está devendo no banco, está tudo. A mulher está só o bagaço. Ela fala assim, pá, tem uma graça para contar, até emociona. Aí eu penso, finalmente esse joelho sarou. Você quer ver que a coluna dela encaixou? Não. Eu estou rezando para o meu neto, eu estou rezando para o meu filho. É sempre assim. Então vamos olhar para a dona fulana que recebeu lá o milagre. Vamos olhar para o filho da dona fulana. Adiantou no quê? O que recebeu de Deus? Na maioria das vezes, gente, adiantou foi nada. Essa que é a verdade. Agora olhemos para todas as pessoas que parece que melhoraram de coração, de caráter e de fé. Estão assim porque pediram algo para Deus? Estão assim porque entenderam o que Deus pedia e não tiveram medo de dar, de soltar, de mudar, de avançar e deixar para trás. É isso que muda a nossa vida. E aí Jesus olha para todo mundo que não quer avançar, não quer soltar o pecado, do pecadinho ao pecadão, e diz: vocês são maus, vocês não valem nada. Fica pedindo sinal, mas nenhum sinal mais será dado a não ser o sinal de Jonas. Quem foi o profeta Jonas? Jonas foi o profeta sem milagre. É que você não lê Bíblia, é uma pena. Nem o livro de Jonas você leu, que deve dar 2, 3 páginas de Bíblia, se der. O livro de Jonas, 6 capítulos ricos, desse tamanho. Jonas, se fosse para Netflix, não tinha nem segunda temporada. Se fosse virar filme, não tinha Jonas, o Retorno. É desse tamanho a história do Jonas. É curtinho. O profeta Jonas é o profeta sem milagre. É o profeta de uma pregação só. Quem foi Jonas? O homem que passou pregando. Ainda 40 dias, se continuar desse jeito, só vocês que não estão vendo, vai explodir, vai dar tudo errado, a casa vai cair, vai vir um sofrimento sobre vocês. Se eu fosse vocês, eu mudava de vida.
É esse o Jonas. O profeta de uma pregação só, sem milagre, e uma pregação a respeito de conversão, uma pregação a respeito de ou você muda ou não agora, relaxa, vamos 40 dias ainda. Na Bíblia o número 40 é símbolo e expressão de um tempo não cronológico, quase que um kairós de Deus. 40 é um ciclo que vai fechar, é uma época de vida, e quando ele fecha, vem algo muito bom ou não. Isso é 40 na Bíblia. Então Jonas é aquele que passa falando assim: ou você muda, ou quando esse ciclo da vida se fechar, esse semestre de faculdade se fechar, essa época da tua vida, da tua família, que é a infância das crianças ou a adolescência do filho, 40 aqui é um ciclo, é uma etapa de vida. A nossa vida tem etapas maiores, tem etapas menores. Quando esse tempo, que não é cronológico, é um tempo epocal da vida, terminar, pum, vai dar ruim para o teu lado. Ciclos. A gente tem alguns ciclos na nossa vida. Então, ou muda ou vai dar muito errado o fruto desse ciclo, desse tempo da vida de vocês. A Bíblia diz que Nínive se arrepende, do maior ao menor, todo mundo vai atrás de rezar com muita força, diz os homens devem rezar com força, fazer as suas penitências, fizeram um tempo de bastante oração, de bastante penitência, e como fruto disso diz assim: vendo Deus as suas obras de conversão. O importante são as obras de conversão. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mal, a misericórdia vence a justiça. Deus vai lá e muda o que estava destinado para o fim desse ciclo, porque você mudou, vai mudar o que estava guardado lá no final daquilo. Mas veja, queridos, vendo Deus obras de conversão, vendo que se afastavam do mal. Agora me responda uma coisa, isso aqui é o mais importante, é isso que interessa. Deus quer ver. Não dá para dar migué em Deus. Com Deus é cara crachá, é assim. Vendo Deus obras de misericórdia, que eles se afastavam, Deus viu, e isso é importante. Agora, como é que Deus vai ver alguém se afastar do mal? Como é que Deus vai ver alguém que agora tem obras de conversão, portanto, uma vida mais virtuosa? Como é que é capaz de ter obras de conversão e se afastar do mal quem não reza com força? E quem não faz as suas penitências e mortificações? Meus queridos, nós vamos aprender, relembrar talvez, o poder da oração. E entender que muitos dos nossos fracassos é falta de oração. Não duvido da boa vontade, mas de boa vontade o inferno está cheio. Então na nossa cabeça, e essa é uma parte importante de nós, a nossa cabeça. Não, padre, vixe Maria, Deus o livre. Não, você vai ver, anota aí, anota aí. Essa é uma parte importante da conversão, que a cabeça visualize, que a cabeça deseje, que a cabeça raciocine quão errado está tudo isso aqui. Isso é uma parte importante, mas nós não temos força para isso, meus queridos. Existe a nossa alma, e a nossa alma necessita que o nosso espírito, que é o lugar em nós onde Deus habita, com o seu Espírito Santo, mais ou menos, dependendo da virtude e da santidade que a gente tem, é isso que nos move. São Paulo vai dizer: o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero não dou conta de fazer. Então veja, vendo obras de conversão que se afastavam do mal, mas por primeiro diz que eles fizeram o quê? Jejum, penitência e rezaram com força. Então a oração tem poder. E os nossos fracassos estão onde? Nos fracassos da vida de oração. A gente não reza direito. A gente não reza na qualidade que devia, nem na quantidade que devia. Por isso que a gente fracassa no bom propósito da vida. É por isso que a gente pensa, mas não consegue. Porque em nós existe um descompasso. Nós não somos um computador nem um anjo. Nós não somos só seres de razão. Nós necessitamos da oração para mover a vontade, para capacitar a alma em nós, entende isso? Então veja,
O importante é que Deus veja algo, ninguém enrola Deus. Mas para eu conseguir mostrar algo para Deus, eu preciso muito da oração, do jejum, do desprendimento das coisas, dessas práticas espirituais que são poderosas e que precisam existir na nossa vida. E aí Deus viu então as obras de conversão deles. O salmo de hoje, mais uma vez o Salmo 50, que é o salmo quaresmal, Salmo 50 ou 51, depende da sua Bíblia. O miserere, tem de misericórdia, ó meu Deus. A cada dia a gente muda só o refrão do salmo, pincela um versículozinho diferente para o mesmo salmo. O de hoje é a segunda metade do versículo 19. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Deus não despreza o coração arrependido. E aí vamos voltar para o Evangelho. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal do Jonas, o homem de uma pregação só, o homem que não fez milagre, mas que foi acreditado. Porque olha só, gente, para que é que vem a profecia? A profecia vem para que a justiça não se cumpra. Esse é o objetivo da profecia. Na vida de Jonas, a profecia de Jonas foi um sucesso. Por quê? Porque não se cumpriu. Ainda 40 dias vai tudo pegar fogo. Pegou fogo? Não pegou fogo. Porque causou a mudança. Então deu muito certo essa profecia. Você vai se lascar, viu? E a pessoa não se lasca, porque mudou, então deu certo. A profecia é, antes de tudo, um grande aviso da misericórdia de Deus. Quando a justiça da profecia acontece, é sinal que o profeta é profeta mesmo, é sinal que o profeta não é picareta, é sinal que era profecia e não era profetada. Mas não é o fruto que Deus esperava. O fruto que Deus esperava era a mudança. Então Jonas, o profeta de uma pregação só, o profeta que profetizou e nunca curou ninguém, nunca fez milagre nenhum. E um profeta cuja vida é um apelo. Quem foi Jonas? O homem, que aí você tem que ter fé. Nínive teve que ter fé. Quem que é esse homem que está falando aí? Alguém falou assim, falaram para mim que esse homem aí ficou morto 3 dias dentro da barriga de uma baleia e foi cuspido na praia. Esse homem que está falando aí que nós estamos errados, que nós vamos tudo se lascar se a gente não mudar, me disseram que ele veio de dentro da barriga de uma baleia. Foi por isso, talvez, que acreditaram no que o Jonas estava falando. Rapaz, o cara sobreviveu à barriga da baleia, o que ele está falando deve ser sério mesmo. Mas o nome disso é fé. Aí Jesus está falando. Com efeito, assim como Jonas foi, não só a pregação dele, a vida dele, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para vocês. Porque quando o Evangelho é escrito, para os primeiros ouvintes, Jesus ainda não entrou na barriga da baleia. Jesus ainda não entrou nos 3 dias de túmulo. Mas depois que o Evangelho é escrito e que os discípulos começam a pregar, Jesus é esse novo Jonas. Jonas ficou 3 dias dentro da barriga da baleia e a baleia vomitou Jonas. E Jesus? Jesus ficou 3 dias dentro de um túmulo, dentro da terra, e a terra vomitou Jesus para a ressurreição, para a vida eterna. Então veja, eu vou ser um sinal para vocês. Vocês vão começar a ouvir dizer, daqui a um tempo, que eu estava morto e voltei a viver. E que essa palavra que os apóstolos vão pregar, que Lucas escreveu, é a palavra de um homem que ficou 3 dias dentro da terra e voltou a viver. É fé, meu amigo. Tem que ter fé. Fé é dom de Deus. Agora, quando o padre fala assim, é fé, tem que ter fé, fé é dom de Deus, você preguiçosamente pega e fala o quê? Ai, tá vendo? Fé é fé, né? É difícil, né? Espera lá um pouquinho. É fé é dom de Deus. Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, fé não é difícil como você acha que é. Fé não é algo aleatório e desligado do real. A fé é possível, muito possível. E a fé nem sempre é, na maioria dos casos não é, um evento extraordinário, que deixa a pessoa sem ter como não ter fé. A fé, meu querido, minha querida, 99% das vezes, quem chegou nela, como dom de Deus,
A fé, ela é a soma do bom senso, amigo. É só você botar na balança e começar a somar a vida, as coisas, as palavras. É só você abrir os olhos e sair dessa preguiça. É só você parar de ciscar como galinha atrás das titicas do pecado, do egoísmo, dessa vida baixa, medíocre, burra e mesquinha, que você tem fé. Deus, minha gente, é de uma obviedade, começando pela criação. E São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: não há perdão para esses que dizem que não creem, porque a própria criação e a natureza falam de Deus, e é possível chegar a Deus pelo uso da razão. O que não quer dizer que você vai entender Deus 100%, senão ele deixa de ser Deus. Mas através disso aqui, ó, você pega o Tico e o Teco, levanta eles da cama, dá uma xicrinha de café para o Tico e o Teco, e bota para funcionar, para você ver só se você não chega na fé. Começando pela criação, começando pela natureza, estrela, peixe, passarinho, nós mesmos, nosso corpo, as coisas como elas são, não é possível. Isso aqui é um grande acaso. Duas poeiras trombou um dia que ninguém sabe dizer que dia foi, bum! Sério mesmo, velho? E ainda que seja, quem fez as duas poeiras e colocou elas para trombar, né? Percebe? 2. A igreja tem 2000 anos de história. E sim, tudo que você já ouviu falar de ruim da igreja é verdade. E ela não acaba. Olha, interessante, esse negócio não falha, essa empresa não fecha. Meu Deus. 3, olha para a tua própria existência, para a tua própria história. Não é nem para você ter nascido. Olha a providência guiando todas as coisas. 4, é o milagre lá de Lanciano, lá da Eucaristia, que sangra, vira pedaço de carne do coração, o Corpus Christi. Vai somando as coisas, vai olhando. 5, naquele dia, naquela hora, o padre, sei lá, parece que dorme lá em casa, esse padre. Como é que ele sabe certas coisas? Aí ele fala, eu não gosto, eu tenho uma raiva dele, mas quando ele fala, meu coração aperta, eu dou uma... Não sei, vai somando as coisas. 6, olha para quem vive a fé. A mudança de algumas pessoas. 7, a perseverança de tantas outras pessoas simplesinhas, que parece que tem uma sabedoria. Você com pós-graduação e mestrado é burro, jumento, tudo que faz dá errado, sai de um problema e entra no outro. As Dona Maria falando problema, dificuldade, tem mais sabedoria que você. E parece que elas gostam de um negócio chamado missa, padre, terça, igreja. Vai somando aí, filho. 8, olha para a sua vida, para as suas razões, para esse teu queixinho duro. O que você alcançou até hoje para querer conversar qualquer coisa? Baixa a crista. Vai somando. Como Nínive fez. O Jonas é um maluquinho só. Saiu de Tarsis, na cidade dele. 800 quilômetros de distância. Ele é só um maluco da cabeça, ele não tem mal o que fazer, por isso que ele está aqui falando o que está falando. Vai somando, vai somando, vai somando, acorda. E tudo que o diabo quer, e tem conseguido, é produzir esse mundo que não nos permite pensar. É produzir essa vida que não nos permite voltar para dentro de nós. Gente, a gente precisa voltar para dentro de nós. Calcula aí se vale a pena ser quem você é. Calcula aí se esse discurso, mas a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gelu, fala assim, porque assim, volta para dentro de você e põe na balança. Deus nos deu consciência. Deus nos deu uma outra graça, a possibilidade de sofrer, de se lascar, de passar vexame, de sentir dor no peito, de sentir dor de cabeça, de sentir insônia. Você calcula aí, vê se vale a pena insistir, continuar. Vai. Soma aí, se você precisa de conversão ou não, se eu preciso ou não, veja aí. Então a fé, meus irmãos, ela é possível, ela é alcançável, mas ela é exigente. A fé tem incidências em nós. E aí a gente descobre uma outra coisa em nós, que às vezes a gente também não está percebendo, porque a gente vive fora de nós, futricando vida alheia. Porque a gente não tem um minuto de silêncio na vida. E aí outra coisa também que a gente não percebe, o quão apegado nós somos. Apegados, o quanto a gente é apaixonado em prazerzinho, o quanto a gente é apaixonado nas nossas próprias dores. Volta para dentro de você, põe na balança.
Mas é preciso entrar dentro de nós, gente. Por isso que esse tempo de quaresma, junto com não comer doce, junto com não tanta coisa, junto com vir à missa cedo, e olha, tá firme e forte a galerinha das 6 da manhã, hein? Olha lá o campeão, isso tô ficando fã mesmo, hein? Ó, aguentando firme os meninos ali. Os outros não merecem elogio, que vocês são tudo velho. Se você não vem aqui, você já estava varrendo calçada mesmo. Então, ali, ó, novinha, parabéns, né? Veja, minha gente, mesmo com tudo isso, nesse tempo da quaresma, a gente precisa, junto com e para além, de silêncio. Ou talvez seja a maior mortificação e penitência para a nossa época, para o ser humano que somos, eu também, silêncio. Sem joguinho de tiro, de aviãozinho que tromba. Sem música e foninho de ouvido. Silêncio. E quando a gente faz silêncio, amigo, Satanás acorda. Tenta fazer silêncio para você ver. Você descobre o quanto de demônio tem dentro de você. Parece um enxame de abelha do inferno, a gente. Começa a vir sentimento, começa a vir pensamento, começa a vir tara, começa a vir ódio, começa a vir medo, começa a vir lembrança de coisa de 200 anos atrás, e começa a vir uma vontade de infernizar os outros. Começa a vir uma vontade de ser o guerreiro, de ser o justo. O silêncio é um exorcismo, que muitas vezes a nossa vida fica pela metade, né? Experimenta fazer silêncio. É uma mortificação fazer silêncio. Por quê? Porque o olho gosta de olhar, o ouvido gosta de ouvir. Está na Bíblia, né? Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. E às vezes na nossa época, está tudo em alta definição para ver, está tudo o som muito limpo para ouvir. É muito gostoso ouvir, é muito gostoso ver. Deus me livre e guarde ser cego e surdo. Gente, deve ser triste demais. É muito bom ver, é muito bom ouvir. Mas a gente precisa do silêncio para ver e ouvir dentro de nós. E quando a gente faz silêncio, o que a gente vê e o que a gente escuta dentro de nós, às vezes é vergonhoso. Às vezes é assustador. Às vezes é de uma força que nos assusta o que está guardado lá dentro de nós. E a gente fica anestesiando isso. Como? Fazendo barulho. Vendo, ouvindo, falando, conversando, comendo, andando, indo, vindo. Fazer silêncio. Porque no silêncio a gente é capaz de calcular, ponderar. No silêncio a gente é capaz de encontrar a fé e parar de discutir com Deus. Quando a gente faz silêncio, a gente sai convencido daquilo que a homilia do padre não convence. Quando a gente se permite entrar lá dentro de nós, todas as palavras que a gente já ouviu na vida e que às vezes a gente ficou debatendo, ficou rejeitando, elas nos convencem. Por isso a gente precisa fazer silêncio, a gente precisa meditar. E você sabe meditar. Quer ver como sabe? Você sabe remoer? Você sabe ficar remoendo? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Você sabe ter remorso? Sim ou não? Você sabe ter magoazinha? Sim ou não? Então você sabe meditar. O que é meditar? É pegar um fato, uma informação e ficar mastigando ele. Mastigando ele. Igual um cachorro. O cachorro, ele não mastiga, rói o osso, né? Aí ele deixa lá. De tarde, de noite, amanhã, não interessa. Ele não vai lá e pega o mesmo osso de novo. E começa a mastigar de novo. É por isso, minha gente, que a gente precisa aprender isso aqui, ó. No processo da conversão, da santificação, no processo de ter uma virtude que eu não tenho, e sair de um pecado que eu preciso sair, a memória é algo muito importante. A memória. Porque é na memória que eu guardo o ossinho para roer. Entende isso? É na memória que ficam os ossinhos, onde eu vou lá e mastigo de novo, e me alimento de novo. E a gente faz isso. Na nossa cabeça está cheio de ossinho, que já nem tem mal que roer, e a gente rói. Aquele Natal, onde a sua sogra olhou e falou: nossa, você engordou? Do lado daquela cunhada que você não gosta. Isso é um ossinho que faz 18 anos que está na sua cabeça. De vez em quando você vai lá e rói o osso. A gente tem um ossinho da traição, dos traumas. Todo mundo tem um monte de ossinho na cabeça. Então, meditar a gente sabe, porque é o mesmo mecanismo, é a mesma mecânica de remoer, de ter remorso, de ter mágoa. Mesma coisa.
Só que agora para o outro lado, né? Levar algo de Jesus aqui, ó, na cabeça, na memória, para remoer. Por isso é tão importante, é tão poderoso decorar versículo bíblico. Ainda que você não decore Lucas 13, 12, não precisa decorar dessa forma. Mas versículos bíblicos, entende? Aqueles versículos bíblicos que você tem na cabeça. E seria tão bom se você tivesse um outro, para além do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não que isso seja ruim, isso é bom de roer de vez em quando também. Dependendo do que você está passando, antes de desesperar, antes de fazer uma loucura, vai lá e pega o ossinho e rói aquele ossinho chamado o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não tem só esse, né, gente? Nós precisamos de mais coisa na memória. Na memória, aqui ó, na inteligência. É por isso que a igreja até 1960, 61, rezava a missa em latim. Mas a homilia do padre e o evangelho sempre, toda vez, no vernáculo. Se é no Brasil, é em português, se é na Itália, em italiano, se é na China, é em chinês. Por causa disso aqui, ó, da memória, do ossinho que eu vou levar para mastigar e roer durante o dia. Muito bem, esse é Jonas. Uma única pregação sobre conversão, sem milagre, vindo da baleia. A vida de Jonas foi um sinal. A vida de Cristo foi um sinal, né? E a vida de muitas pessoas para nós é um sinal. Olha o que tem de gente aí que é uma vida meio que sem milagre, sem muita prosperidade, mas a vida dele é um sinal para mim, ou não é? É por isso que o outro também é importante na nossa própria conversão. Quando a gente fica muito distante das pessoas, a gente se afunda na tristeza, no medo, ou se afunda na presunção, na arrogância. E você vai vendo esse fenômeno que existe hoje de pessoas amedrontadas, piradas e desanimadas. Por muitos motivos, um fato comum na vida deles, qual que é? Não se relacionam com ninguém, são pessoas que ficam o dia inteiro em casa olhando para a tela de um celular. E dependendo do que você clicar, você complicou sua vida, porque daí o seu celular entende o que você gosta de ver. Então fica vendo vídeo de tragédia, teoria da conspiração, o anticristo já está entre nós, o chip dentro da vacina. Clica lá uma vez para você ver. Tem gente que está até hoje nesse nó de piração. Nós precisamos da vida do outro como sinal, como estímulo. Nós precisamos da vida do outro como repreensão. Tem gente que quando a vida dele passa pela minha, eu fico com vergonha da minha. Eu falo, meu Deus, eu preciso criar juízo, eu preciso me converter. Não é assim? E você sabe que isso acontece entre nós? De vez em quando eu escuto algo mais ou menos assim, e por esses dias eu ouvi. A pessoa mandou uma mensagem para mim, falou assim, padre, eu sou fulano, nem sei se o senhor vai me conhecer, mas estou sempre na missa. Minha história é essa. Faz uma oração por mim, mas assim, padre, eu não vou desistir, porque sempre que eu vou na igreja e vejo tal pessoa, eu sinto que eu não posso desistir. Por causa da luta dessa pessoa, né, da história. A pessoa conhece a história de uma outra pessoa e elas nem são amigas. É a história que às vezes vai caindo na boca do povo, de superação, de sofrimento. E a pessoa dizendo, eu venho na igreja, eu sempre vejo determinada pessoa, e quando eu vejo eu falo, eu não vou desistir, eu não posso desistir. Olha que lindo isso. A vida do outro é sinal. E aí continua Jesus falando de algo terrível, que nós somos do julgamento um do outro. Eita lasqueira. Olha o que diz Jesus, com efeito, no dia do julgamento final, no dia do vamos ver, quem sobe, quem desce, no telão da vida. Olha lá, Jesus. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com vocês vão se levantar na mesma hora, e ela condenará vocês. Eu não vou condenar ninguém. Eu não vou botar a mão. Sabe quem vai condenar vocês? A rainha de Sabá, a rainha do sul. Porque ela veio, andou uma distância imensa no lombo de um jumento, de um camelo,
para ouvir a pregação e a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão, e vocês não fazem força nenhuma para vir até mim. Olha o que Jesus está falando. Tinha uma rainha. Olha aqui para minha mão que você entende. Tinha uma rainha. Não, melhor, tinha uma rainha. Não, é isso mesmo. Tinha uma rainha. E tinha um Salomão. E deu certo. Uma rainha desceu das alturas do seu ser rainha para ouvir Salomão. Salomão não era pouca coisa, isso é verdade. Ora, e aqui está eu, que sou muito maior que o Salomão, diante de vocês que não são ninguém, estão muito longe de ser uma rainha, e não fecha a conta. Eu não vou condenar ninguém. No último dia, a rainha do sul, na hora da chamada lá, que São Pedro vai fazendo a chamada lá. Pode ficar de pé aí, os piquirienses e a rainha de Sabá, lá do tempo do Salomão. Fica de pé junto aí. E aí os piquirienses começam. Porque era difícil, essa Bíblia tem umas páginas difíceis de entender as coisas. É por isso que nós era assim, porque tem coisas que não sei, difícil de entender, Deus. Deus vai falar, rainha do sul, você que entendeu tudo da boca do Salomão, explica aqui para o povo aqui que fala que é difícil de entender. Fala na cara dela que é difícil de entender. No dia do julgamento final, eu não vou condenar ninguém. Os ninivitas se levantarão junto com vocês. Vai ficar todo mundo em pé. E eles condenarão vocês, porque eles se converteram com a pregação do Jonas. E aqui está eu, que sou maior que Jonas, ninguém converte. Esse negócio de converter é difícil, né? Difícil, 40 dias. É difícil de aguentar 40 dias. Fala na cara aqui de quem aguentou 40 dias. Fala na cara dele que é difícil, 40 dias sem comer doce. Fala para quem ficou 40 dias sem comer doce que é impossível ficar 40 dias sem comer doce. É por isso, meus irmãos, que a virtude e a santidade é tão combatida, recebe estímulo, e ridicularizada. Por quê? Porque quando alguém faz, tirou a desculpa de todo mundo. Essa que é a verdade. Por que você trai seu marido? Ele é grosso, eu chego em casa, ele está sempre pensando em outra coisa, não me dá atenção. Fala na cara dessa aqui que tem um homem alcoólatra, jogador de baralho, e nunca traiu ele. Fala na cara dela o porquê que você traiu o seu. Percebe? Por que o bem é desestimulado? Fala que é impossível na frente de alguém que fez o que você não está fazendo. No julgamento final, os ninivitas vão condenar vocês. Eles são a condenação de vocês. Porque é difícil converter. Hoje em dia não é assim, né, padre? Fala na cara de quem no mesmo hoje em dia vive diferente de você, que hoje em dia é assim. Vai, fala na cara dele, vamos ver. Fala para quem está do seu lado, você está complicando a minha vida com a sua santidade, viu? Fala para essa pessoa, esse ser humano extraordinário que você está me complicando. Essa pessoa madura está me complicando. Pede para essa pessoa, não dá para você parar de melhorar, não, porque senão eu não... Fala para essa pessoa, de jeito nenhum, me segue então. Vai, fala para quem está do lado, você está pulando ali 3 cadeiras, fala para essa pessoa. Incorpora a unção do Chapolin, fala para essa pessoa, sigam-me os bons. Vem, filho. Queridos, sejamos estímulos uns para os outros. E diante de quem vive melhor do que nós, saiamos do cinismo, do deboche e corramos atrás. Tem gente conseguindo o que a gente diz que é impossível. Bora, vamos lá. Deus dá a graça, porque Deus é misericordioso. E Ele profetiza. E o desejo de Deus é que não se cumpra muita coisa que está sendo profetizada. Ele quer que a misericórdia tenha mais força do que a sua justiça na nossa vida, né? E acolhamos Jesus, o grande sinal de Deus, a vida de Cristo, o modo como Jesus viveu, o modo como Jesus falou, quem Jesus foi, é o seu grande sinal de Deus para cada um de nós. E sobretudo, nós vamos chegar na Semana Santa, né? E nós vamos celebrar esse fato, o grande sinal, a baleia que não é mais baleia, é cruz.
E não mais uma beira de praia que acolhe um homem boiano, né? Mas o céu que acolhe Cristo ressuscitado. E Ele está no meio de nós. E Ele não despreza o coração arrependido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.